Agora que nós já vimos então toda aquela bagunça circular da política e da economia, onde a gente tem indivíduos agindo individualmente e as verdades intersubjetivas desses indivíduos vão criar governos e diversas barreiras econômicas e essas verdades próprias intersubjetivas vão influenciar na própria ação dos indivíduos. Como que a gente pode analisar o Código Penal? A gente, por exemplo, vamos começar agora a discutir alguns exemplos políticos polêmicos, como por exemplo, a pena de morte deveria existir ou não? Como a gente pode agora melhorar a nossa visão sobre esses aspectos polêmicos, com tudo aquilo que a gente já viu nos vídeos passados? Então vamos lá. Bom, para começar, o Código Penal nada mais é uma parte, né, do Código Penal, ela é a tentativa da união daquelas pessoas de entrarem num consenso e falarem o seguinte: olha, todo mundo aqui acha que o correto é fazer aquilo e você não deve fazer isso. Então, todo mundo que praticar algumas ações que vão contra o nosso consenso, a gente tem que colocar alguma pena para elas. Tá? E por que então a gente deve colocar alguma pena? Pronto, aí a gente já começa a discussão. Como a gente já viu, toda ação política depende da natureza humana. Então imagina o seguinte: a gente quer entrar num consenso, a gente quer botar algum tipo de ordem social. Então se alguém começa a sair dessa ordem social, a gente tem que ou expulsar ele do nosso grupo, porque falar o seguinte: olha, você não quer participar dessa ordem social, então você vai embora. Tá? Só que, se você só expulsar, você não vai conseguir. Porque aquela pessoa, ela vive no mesmo planeta que a gente. Então, como aquela pessoa vive no mesmo planeta, na mesma sociedade, ela vai continuar na sociedade. Então, de qualquer forma, não dá pra você simplesmente tirar a pessoa do nosso grupinho e agir como se ela estivesse pra lá. Até porque as pessoas têm livre-arbítrio, então a pessoa ela vai voltar contra você. Certo? Então, isso obriga a gente a ter, por exemplo, polícias, isso obriga a gente a ter alguma forma de lidar com essa situação. Tá? E se você acha, por exemplo, que a natureza humana é boa, a natureza humana é boa por natureza, você é igual o Rousseau. Então, se a natureza humana for boa por natureza, então você vai ser contra, por exemplo, uma pena de morte. Tá? Ou você vai ser contra qualquer tipo de pena. Porque a pena dos indivíduos deveriam ser apenas a você obrigar a pessoa a estudar ao determinado assunto. Por exemplo, porque se todo mundo fosse bom, quando ele faz alguma coisa que está tirando a ordem de todo, ou faz alguma ação que é contrária ao bem de todos, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer o seguinte: olha, a gente ia obrigar aquela pessoa a estudar aquele assunto. Então, obrigando aquela pessoa a estudar e mostrando para ela o porquê que aquela ação que ela fez era ruim, então ela não voltará a fazer aquela ação de novo. Por quê? Porque ela é uma pessoa boa. Tá? Então, o dia que ela entender que ela está indo contra a ordem social e aquela ação dela está prejudicando todo, então ela entenderia isso e isso seria suficiente para ela nunca mais repetir aquela ação na vida dela. Então, a gente teria um código penal completamente instrutivo. Né? Então, seria apenas um código penal da seguinte forma: olha, todo mundo que infringir a ordem, então a gente obriga ele a estudar aquilo. E aí ele nunca mais cometerá aquele assunto de novo, porque ele vai aprender que aquela ação dele não deve ser feita. Pronto, então essa seria o Código Penal se a sociedade fosse boa, né, igual o Rousseau acreditava. Tá. Se a sociedade for lobo do próprio homem, tá? Então se o indivíduo, né, o homem, for lobo do próprio homem, então não adianta ter um Código Penal instrutivo, certo? Porque se o Código Penal for instrutivo, o lobo simplesmente não liga. O lobo vai falar assim: tá, eu tô entendendo, mesmo se ele entendesse, né? Ele vai falar assim: olha, eu entendi tudo aqui, entendi que eu tô na sociedade, mas se eu sou lobo, entendeu? E eu vou ser lobo mesmo. Pronto. Então tá bem. Então, se a natureza humana for ser lobo do próprio homem, igual Hobbes, então se você acredita em Hobbes, se você acredita que o homem é lobo do próprio homem, você vai achar que todo o Código Penal deveria ser extremamente punitivo. Tá? Extremamente punitivo. Por quê? Porque lobo não vai deixar de ser lobo. Então, para você inibir que o lobo comece a fazer essas ações, você tem que ser extremamente punitivo com o cara. Então, você tem que ter morte, você tem que ter pena de morte, você tem que ter coisa tipo, infringiu a lei, você tem que comer o outro lobo que infringiu a lei, que daí o próximo lobo vai ficar com medo. E aí ele não vai fazer aquilo de medo,
Medo. Então ele não vai fazer, não é porque ele sabe que eu não vou fazer isso porque isso é pior para a população. Não, o lobo não liga para a população. O lobo não liga para a ordem social. O lobo está ligando apenas para ele mesmo. Então, um lobo extremamente egoísta, ele só vai parar se ele tiver medo. Medo. Tá? Então, pessoas que acham que o homem é lobo do próprio homem, eles são a favor de códigos penais extremamente brutais. Tá bom? Para todo mundo ficar com medo de fazer e não fazer o errado. Certo? Bom, mas a gente já viu, então percebam, se você acha que o ser humano é bom por natureza, então você acha que nem deveria ter nenhuma pena, tá? Toda pena seria instrutiva, você deveria apenas dar instrução para as pessoas. Se você acha que o homem é lobo do próprio homem, então você é extremamente punitivo e vai querer que punir todo mundo, para todo mundo ficar com medo e não fazer coisas que tiram a ordem social a partir do medo. Bom, mas a gente já viu que o homem não é nem bom por natureza e nem lobo do próprio homem, tá? E também não é tábula rasa, porque se você acreditar em John Locke, você vai achar que o homem é tábula rasa. Então você vai falar que o meio é que faz o homem. Então você vai falar assim, aquele cara ali matou, mas matou por quê? Porque a sociedade deixou ele na pobreza, a sociedade deixou ele na miséria, foi a mãe dele que brigou com ele, os pais deles eram muito violentos e passaram essa natureza violenta para aquele tadinho dele. Então ele não é responsável por nada. Então, se você é igual o John Locke e acredita que o homem é uma tábula rasa, então na verdade você vai falar que nenhum assassino tem culpa de nada. Por quê? Porque foi o meio em que ele viveu que foi o responsável por ele fazer aquilo que ele fez. Então você vai fazer o quê? Você vai falar o seguinte, olha, então as pessoas em si são inimputáveis. Senão o Código Penal não deveria ser individual. O Código Penal deveria ser para o governo como um todo. Porque daí, se aquela pessoa é daquele jeito, é porque o governo permitiu uma desigualdade social. Então, se o governo permite uma desigualdade social, as pessoas que estão lá no nível inferior da sociedade, na hierarquia inferior da sociedade, elas serão violentas por si próprio. Tá? Então, todas elas ali serão violentas e pronto. Por quê? Porque é o meio que faz o homem. Então elas se sentem injustiçadas, então elas têm o direito de sair quebrando tudo. Elas têm o direito de sair matando as suas outras pessoas. Se você acha isso, então perceba, se você acha que é o meio que faz o homem, então você simplesmente não acha que nunca deveria ter pena, nenhuma pena para nenhuma pessoa individual. Deveria ter pena apenas para o governo que permite isso. Tá? Então as pessoas não seriam imputáveis nesse sistema. Pronto. Só que daí a gente já sabe também que o homem não é um produto do meio. Tá? Agora, da mesma forma que o homem não é um produto do meio, o homem não é lobo do próprio homem, o homem não é bom por natureza, o homem é um pouco desses três. O homem é sim um pouco bom por natureza, o homem é sim um pouco lobo do próprio homem, o homem é sim um pouco moldável pelo meio. Tá? Então o homem é tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. Esse é o grande problema, que a gente já viu que a natureza humana é meio que incognoscível. Tá? E aí? E agora, com todos esses dados, para onde a gente corre? Então perceba que a sua visão política que você vai defender daqui para frente é simplesmente devido à sua crença de como a natureza humana funciona. Então, perceba o tanto que é ridículo vocês ficarem atacando um lado do outro, achando que o outro lado é burro e não está entendendo nada. Perceba, um lado que tem a crença de que o homem é bom, simplesmente não vai dar imputamento, não vai dar nenhum código penal, ele não vai dar pena nenhuma para ninguém, vai ser só instrutivo, tá? O código penal inteiro seria só instrutivo. Uma pessoa que acredita que o homem é o próprio homem vai dar pena de morte para todo mundo, certo? Porque ele simplesmente ele vai achar o seguinte, olha, é só batendo, é só machucando que os lobos vão ter medo e não vão fazer aquilo. E aí a gente consegue manter a ordem social no meio de lobos, tá? E vai ter outro que vai falar ainda que ninguém deveria ser preso, é só o governo que deveria taxar medidas diferentes toda hora para melhorar a igualdade social e dar um bem-estar social. E o dia que o governo conseguir dar um bem-estar social para todo mundo, nunca existirá mais desavenças entre ninguém, certo? Então é só crença, tá? Então não adianta ficar achando que o outro é que é burro. Não, o outro só tem uma crença diferente. Então, ao invés de ficar discutindo aqui a ação política em cima, a gente deveria discutir as nossas crenças. Tá? Isso fica muito óbvio nisso, né? Na pena de morte. Pois veja bem agora a pena de morte sabendo disso. Então, existem pessoas que ficam lá brigando, né? Ai, tem que ter pena de morte, blá, 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 blá. E tem pessoas que ficam lá, ai, não, tadinho, ninguém merece uma pena de morte, matar, bom,
Adianta a gente ficar discutindo nesse nível? Não adianta, tá? Porque você não vai mudar, os dois estão levando a sua crença em função de dogma. Você está pegando a sua crença da natureza humana e está colocando como dogma, como se ela fosse verdadeira. E é por isso que existe a briga. Se você simplesmente descer um patamar e começar a discutir agora as crenças de base dos dois lados, então você percebe que não tem por que brigar. E você percebe que você também não sabe a resposta. Tá? Ninguém sabe a resposta. E é por isso que é polêmica. Tá? É polêmica justamente porque ninguém sabe a resposta. Porque se alguém soubesse a resposta, não teria polêmica. Tá? Como a gente já viu, o conhecimento ele é sempre verdadeiro. Tá? E a ética é sempre verdadeira. E a minha ética é igual à sua e o meu conhecimento é igual ao seu. Tá? É óbvio que o nível de esclarecimento e o nível, né, que a gente tem lá, o nível de verdades triviais e de esclarecimento é diferente entre cada um. Então eu vou ter conhecimentos que para mim é obscuros e você vai ter conhecimentos que para você é claro em determinadas áreas. Nas outras áreas é o contrário, eu vou ter mais esclarecimento que você e você vai ter mais obscuridade naquela área. E tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Mas aquela ética universal e aquele conhecimento universal são os mesmos. Então a gente não vai brigar se a gente simplesmente discutir as crenças de base. Até porque você vai ver que você não sabe se a sua crença de base é verdadeira ou não. Tá? Isso é ser honesto com a própria consciência. Então, ao invés de levar isso em função de dogma e sair brigando com todo mundo a sua visão política, comece a discutir agora suas crenças de base. Comece a discutir a verdadeira natureza humana e perceba que você não sabe qual é a verdadeira natureza humana. Tá? Então, vamos lá discutir em pena de morte. As pessoas que acham pena de morte... Tem pessoas que acham, por exemplo, que existem indivíduos que são psicopatas, serial killers, e que eles não vão mudar a natureza dele, tá? Então eles acreditam que a natureza dessas pessoas não mudam. Então se você acredita que a natureza dessas pessoas não mudam, você não vai querer que essas pessoas, esses serial killers, fiquem soltos na sociedade. Você não vai querer isso. Então você é no mínimo, a favor da prisão perpétua, tá? Porque não muda. Se você soltar esse cara vai continuar matando as pessoas. Você vai querer isso? Não. Isso você não pode então deixar um cara que vai matar a sociedade ali. Pronto. Então, esse cara, no mínimo, tem uma prisão perpétua. Agora você imagina o seguinte, você acha que mesmo dentro da cadeia, onde ele está na prisão perpétua, ele vai continuar ali dando trabalho, ele vai continuar querendo matar os outros detentos. Tem outro detento lá que ele vai querer matar o outro detento. E aí você vai fazer o que com esse cara? Pronto, você vai tirar a vida desse cara. Você vai falar assim, não, é muito melhor para todo mundo esse cara ter uma pena de morte. É muito melhor. Esse cara não muda. Esse cara não muda. Pronto, então essa é uma crença de base, entendeu? Então essas pessoas vão ser completamente a favor da pena de morte. Tá? Pronto. Aí vamos ver outra crença. Outra crença é de que essas pessoas psicopatas, serial killers, elas mudam. E aí, o que a pessoa vai ser a favor então? A pessoa vai ser a favor de tipo de uma detenção e mais ainda, vai ser a favor de todo mundo que tiver uma detenção, ela ter um apoio psicológico, ter um apoio de profissionais que vão tentar reverter esse quadro. Tá? Então, essas pessoas que acreditam na reversibilidade dos quadros dos psicopatas e do serial killer são pessoas que não vão ser a favor da pena de morte. Vai falar o seguinte, olha, ninguém merece a pena de morte porque todo mundo é reversível, todo mundo consegue mudar, então nós temos que fazer todo um sistema para mudar. Agora, mesmo essas pessoas que acreditam nisso, aí a gente vai ter uma diferença. Você vai ter aquelas que falam o seguinte, olha, elas até são reversíveis, mas o nosso governo do jeito que está hoje ainda não tem capacidade de reverter elas. Então, por enquanto, a gente não vamos colocar pena de morte não, mas pelo menos uma prisão perpétua vamos colocar para esses caras. Certo? Por quê? Porque ele não pode, porque a gente já viu que ele não pode ficar na sociedade. Enquanto você não mudar ele, a outra pessoa fala, gente, ó, vamos tentar mudar ele. E aí, sei lá, em 30 anos a gente consegue mudar ele? Pronto, então 30 anos seria uma faixa ideal para ele mudar, pensar bem e mudar o jeito que ele vai ver. Daqui a 30 anos a gente pode soltar ele de novo na sociedade, que daí ele já vai estar mudado, ele não vai fazer mais aquilo e pronto, aí tudo bem. Se você acredita nisso, então você vai acreditar que não, a gente não tem que dar prisão perpétua para ninguém. Por quê? Porque todo mundo, na hora que você coloca na cadeia, você sabe que vai mudar. Tá? Pronto. Então você seria a favor, né, de não ter a pena de morte e não ter nem prisão perpétua. Por quê? Porque você acha que ele seria moldável. Certo? Agora qual que é a verdade? Esses caras podem mudar ou pode não mudar? Esses caras vão continuar matando ou não vão mudar? Pô, você sabe que é difícil. Na verdade ele pode mudar? Pode, ele pode mudar. Mas é fácil de mudar esses caras? Não, não é. Não é, tá? Então, um serial killer, quando você solta ele começa a matar de novo. Certo? Na nossa sociedade. Agora, tem gente que não, tem gente que realmente matou uma vez, duas vezes, três vezes, depois para de matar. Tem gente que aprende, tem gente que para, tem gente que... E agora? O que a gente vai fazer?
Entenderam? Então tudo é... E perceba que isso não tem solução. Não tem solução porque a gente não sabe a verdadeira natureza humana. A gente não sabe como realmente mudar. A gente não sabe se vai ter caso que a gente consegue mudar e o caso que a gente não consegue mudar. Se a gente soubesse quais são os casos que a gente consegue mudar a natureza da pessoa ou não, então seria fácil o juiz, né? Seria fácil para o juiz dar a sentença. Tá? E não é fácil para o juiz dar a sentença justamente pela ignorância nossa. A gente não sabe se aquele cara vai voltar a fazer aquelas coisas na sociedade, porque ele pode falar o que ele quiser. Vejam aí os documentários que tem desses serial killers por aí. Os caras simplesmente mentem na cara dura, você acredita no cara, você fala assim, pô, eu tô acreditando que o cara mudou, tô acreditando que o cara... Aí é só soltar ele na sociedade que ele faz de novo. Tá? Mas também tem documentários de várias outras pessoas que mudaram. E aí? Como é que o juiz lá vai saber se aquele cara ele faz parte daquele cara que vai mudar ou ele faz parte daquele cara que vai continuar sendo um serial killer? A gente não sabe. Tá? E até que ponto é a sociedade que fez o serial killer e até que ponto não foi a sociedade que fez o serial killer, entendeu? Então, tipo, é muito complicado isso. Então, a sua crença de base é que vai dizer qual é a historinha que você vai querer. Tá? E isso está em tudo, né? Não é só na pena de morte, isso está em tudo, gente. Então a sua crença de base sobre a natureza humana é que vai dizer qual é a ação política que você vai defender. Entendeu? Então adianta você ficar brigando com alguém agora pela pena de morte, igual um retardado mental, ficar, ai, não tem que ter pena de morte, ou então, ai, tem que ter pena de morte. Não, você simplesmente tem que se unir e falar o seguinte, qual que é a natureza humana aí? Vamos ver aí pela natureza humana o que vai acontecer. Entenderam? É só isso. É só isso. Então, tipo, é muito importante você entender isso. Tá? É muito importante você entender isso. Para você parar de levar suas crenças de forma dogmáticas. E aí, parar de levar suas crenças de forma dogmática é simplesmente parar de ficar gritando as suas verdades, que não são verdades, né? E realmente começar a analisar as suas crenças de base. Isso não quer dizer que a gente deve parar de ficar lutando pelo que a gente acredita, tá? Não é isso, não entendam errado. Isso quer dizer que as nossas discussões do dia a dia têm que entrar na base da natureza humana, das crenças que a gente tem sobre a natureza humana. E não ficar discutindo igual um retardado mental somente a ação política em si. Tá? Mas a gente tem que sim que lutar em função do que a gente acredita. Então todo mundo vai lutar em função do que ele acredita, tentar defender as crenças de base dele, tudo bem, mas as nossas discussões, ao invés de ficar a nível dogmático aqui em cima, um bicando o outro, as nossas discussões têm que ficar aqui embaixo, onde a gente tem que cada vez mais entender melhor a natureza humana. Mas também sempre entender e sempre ter o raciocínio de que a natureza humana sempre será incognoscível no seu último grau. A gente vai conseguir ver mais sobre a natureza humana, como a gente já disse, a gente sabe que a natureza humana é sim um pouquinho de lobo, a gente sabe que a natureza humana é sim um pouquinho de bondade e é sim um pouquinho de tábua rasa. Mas a gente não sabe qual é a porcentagem de cada uma deles e como cada uma delas está intrincada na natureza humana. Porque qualquer que seja a forma da natureza humana, a forma última da natureza humana, ela vai mudar completamente a nossa visão política. Tá? E esse é o bonito. O bonito é que quando você muda a sua crença de base, você muda completamente as suas visões políticas. Tá? E perceber isso é necessário para a gente parar de ficar em guerra um com o outro, assim, à toa. Tá? E deixar realmente somente aquelas coisas mais obscuras para a gente brigar de forma mais taxativa, né? Mas espero que a nossa natureza humana não necessite disso, né, para ficar toda a eternidade. Mas vocês viram que disputa política sempre terá, até mesmo numa sociedade angelical, tá bom? Justamente pela incognoscibilidade da substância fundamental, como a gente já viu em todos os outros vídeos. Certo? É muito importante você perceber isso. Então, percebam isso e no próximo vídeo a gente vai continuar então a dando mais esses exemplos políticos polêmicos até a gente conseguir realmente entender como a gente deve agir politicamente. Então no próximo vídeo a gente vai ver sobre aborto. Então até lá.